Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais famosas da Bíblia, o maná que veio do céu lá em Êxodo 16. Mas olha, essa não é só uma história sobre comida que aparece do nada, não. É uma lição muito profunda sobre confiança, sobre como Deus cuida da gente e sobre aquela dificuldade que todo mundo tem de largar o passado, sabe? É uma história com recados que falam com a gente até hoje. Vamos começar com essa pergunta porque ela está bem no coração da nossa história de hoje. É um sentimento meio esquisito, mas super comum, né? Em momentos de aperto, de incerteza, a nossa mente tem essa mania de dar uma floreada no passado, até mesmo num passado de sofrimento. E era exatamente isso que estava rolando com o povo de Israel. Então vamos lá, vamos entender o cenário. A euforia da libertação do Egito ainda estava fresquinha, fazia só uns 2 meses. Só que agora, no meio do deserto de Sim, a realidade bateu forte. A liberdade era real, mas a fome também era. É super importante a gente entender esse momento. Eles estavam num entre-lugar, sabe? Já tinham deixado a escravidão para trás, mas a tal da Terra Prometida ainda era uma promessa lá longe. Esse vácuo não era só geográfico, era uma crise de fé, uma crise espiritual. Eles estavam presos entre uma mentalidade de escravo e a necessidade de confiar totalmente em Deus. E essa imagem aqui resume bem demais esse conflito interno. A memória seletiva deles focava nas panelas de carne do Egito, esquecendo muito convenientemente da opressão, da violência, da falta de dignidade. Eles estavam colocando na balança uma escravidão com comida contra uma liberdade com incerteza. E para eles, naquele momento, a incerteza dava muito mais medo. E o lamento deles chega num ponto que, sinceramente, é de cair o queixo. Eles chegam a dizer que preferiam ter morrido como escravos no Egito. Murmurar aqui não é só reclamar de barriga vazia, não. É questionar o caráter de Deus, o plano de Deus. É uma rejeição profunda da própria liberdade que eles tinham acabado de ganhar. Pois é, com uma reclamação dessas, o que a gente esperaria? Uma baita bronca, né? Talvez uma punição. Mas a resposta de Deus, nossa, ela surpreende todo mundo. Em vez de fúria, ele responde com graça. Ele não só vai dar o que eles precisam, mas vai começar um processo de ensino. E que virada de chave, que contraste poderoso esse aqui. O mesmo Deus que tinha feito chover juízo sobre os egípcios com granizo, agora faz chover bênção sobre o seu povo com pão. É uma inversão incrível que mostra a natureza da sua resposta. E a provisão divina chega em 2 etapas, olha só. Primeiro, de tardinha, uma quantidade absurda de codornizes, para matar a vontade de carne. E depois, no dia seguinte, pela manhã, o chão do deserto amanheceu coberto por uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, uma coisa que ia mudar completamente a forma como eles se relacionavam com Deus. Imagina a cena. O povo acorda e vê o chão coberto com aqueles floquinhos brancos. A reação deles foi a mais natural do mundo. Eles perguntaram em hebraico, manhu, que quer dizer simplesmente o que é isso. E foi dessa pergunta, desse momento de puro mistério, que veio o nome maná. A descrição bíblica do maná é quase poética, sabe? E, embora até existam alguns fenômenos naturais parecidos naquela região, a escala, a constância, quer dizer, todo dia durante 40 anos. E as propriedades milagrosas descritas no texto mostram que aquilo era algo totalmente sobrenatural. Era, de fato, pão do céu. Mas aqui está o pulo do gato, a grande sacada. O maná não era só comida, era uma ferramenta de ensino, um plano divino para reprogramar a mentalidade daquele povo. Era para ensinar a sair do controle e do medo e entrar numa vida de dependência diária, de confiança. E como Deus ensinou isso? Com algumas regras bem simples, mas com uma profundidade enorme. Cada uma delas era um ataque direto à autossuficiência. Basicamente era, não acumule, não se preocupe com amanhã, confie que amanhã vai ter de novo e, o mais importante, aprenda a descansar, confiando que a provisão do 6º dia vai ser suficiente. E não para por aí. Tinha um segundo milagre acontecendo junto, quase que embutido no primeiro. Uma espécie de justiça divina na distribuição. Não importava se a pessoa pegasse muito ou pouco. Na hora de medir, todo mundo tinha exatamente o que precisava. É um princípio de igualdade tão forte que o apóstolo Paulo, muito tempo depois, citou como modelo para a igreja. Como acontece com muitas histórias do Antigo Testamento, a do maná não acaba ali no deserto. Ela aponta para frente, para algo muito maior, um conceito fundamental que seria revelado séculos mais tarde. E é aqui que a gente vê a conexão explodir. Lá no Novo Testamento, Jesus está conversando com uma multidão que, igualzinha aos israelitas, queria um sinal, um milagre.
E ele usa a história do maná para revelar uma verdade muito mais profunda sobre quem ele é. Então, o paralelo fica muito claro, né? O maná era um sustento físico, temporário, era tipo uma sombra. Jesus se apresenta como o pão verdadeiro, a provisão espiritual, eterna. O maná alimentou um povo no deserto. Jesus se oferece como alimento para a alma do mundo inteiro. Ok, mas e aí? O que essa história antiga, cheia de mistério e milagre, tem a ver com a nossa vida hoje em dia? O que a gente pode tirar disso tudo? A lição mais importante do maná está guardada naquela famosa frase da oração do Pai Nosso. O pedido não é pelo pão da semana ou do mês, né? É pelo pão de cada dia. É um convite constante para que a gente viva com essa mesma confiança diária que Deus estava ensinando lá no deserto. Então, para a gente fechar, vamos resumir os grandes aprendizados aqui. Primeiro, a graça de Deus, assim como o maná, é fresca toda manhã. Não dá para viver da graça de ontem. Segundo, o descanso do sábado é, na verdade, um ato de fé. E talvez o mais bonito de tudo. Deus primeiro provê, depois exige. Ele oferece o pão antes de entregar a lei, mostrando que o relacionamento dele com a gente se baseia primeiro na graça. E a gente termina com essa reflexão. A história do maná nos convida a pensar, além do alimento físico, qual é a provisão, a força, a paciência ou a sabedoria que é necessária especificamente para hoje. A grande lição do deserto é que podemos confiar que essa provisão será dada.